Bom, nós já discutimos sobre o Estado e a proteção social atentando para o seu enraizamento em diversos países. E agora vamos buscar compreender como se construiu a cidadania e a efetivação de políticas sociais no Brasil. A proteção social, como responsabilidade de Estado no nosso país, trilhou caminhos tortuosos em função da herança colonial e do período de escravidão. Com isso, deixou marcas permanentes nas relações sociais que ainda estão evidentes no cotidiano social brasileiro até hoje. Você já parou para pensar em quais são essas marcas? No Brasil, a assistência social no período colonial foi marcada pela lógica da caridade, realizada principalmente pelas ordens religiosas, com contribuição também das obras sociais, das quais a gente pode destacar as Santas Casas de Misericórdia e os próprios orfanatos. Já em momento posterior, no século XIX, algumas corporações acabaram organizando associações de ajudas mútuas para promover assistência funeral e auxílios aos seus membros, indicando assim o início da noção de solidariedade social entre os pobres. Já no nascer da República, as ações do Estado ficaram restritas à capital e às áreas de interesse econômico, que naquele momento era baseado no modelo agrário exportador e com base nas políticas de imigração. Então, o foco era de proteger a saúde de populações vitais à dinâmica desse modelo, que no caso eram os trabalhadores portuários. Então, acabavam focando apenas no saneamento dos portos e no controle das epidemias urbanas. Assim, a nossa velha república lidou com questões sociais num contexto marcado por conflitos associados ao início da industrialização. Nesse contexto que o movimento sindical entra na arena política, principalmente sob a influência das mudanças sociais após a Primeira Guerra Mundial. Com isso, irão se intensificar as lutas por melhorias, principalmente nas condições de vida e de trabalho. Em 1929, a crise mundial ela acabou refletindo na economia agrário-exportadora brasileira e acabou, então, intensificando a crise política no país, o que resultou na falência do pacto político, facilitando a tomada do poder que foi liderada por Getúlio Vargas, que irá então, que acaba instaurando mudanças na configuração do Estado brasileiro e em sua atuação na promoção do desenvolvimento nacional. É nesse contexto que a ação social do Estado se incorpora com a transformação das CAPs, das Caixas de Aposentadoria e Pensão, em IAPs, Institutos de Aposentadorias e Pensões, e também com a criação de IAPs para novas categorias, levando assim a regulamentação do direito dos trabalhadores e a instituição e consolidação das leis de trabalho, e também a expansão da atuação do governo federal na própria educação e na saúde da população, mediante a coordenação das ações dos estados da federação. Então, assim, são criadas condições para expandir a cobertura previdenciária dos trabalhadores, que acabam, com a industrialização, eles acabam incorporados no mercado de trabalho com o avanço desse processo industrial. Já com o retorno de Vargas, eleito no início da década de 50, retoma o curso do projeto de desenvolvimento do país e mantém o processo de incorporação dos trabalhadores e de seus dependentes aos benefícios sociais decorrentes das políticas sociais em expansão. Mas será que houve mudanças significativas a partir dessas medidas? Bom, o Pacto Populista da era Vargas combinava concessões aos trabalhadores e direito à organização sindical, com o atrelamento dessas organizações ao Estado, com meio de facilitar o controle sobre os próprios trabalhadores. Já no governo JK, eleito em 1955, ele promoveu a aceleração do processo de industrialização com a entrada maciça de capital estrangeiro no país. Nesse período, intensifica-se, então, o processo de urbanização, com intensa migração do campo para a cidade, gerando, assim, demandas por direitos por parte dos trabalhadores, tanto os trabalhadores urbanos quanto os trabalhadores rurais, e pelas massas urbanas não incorporadas ao processo produtivo formal.
Com o golpe de 64, ele alterou o curso do processo social e político do país, restringindo a liberdade e a participação democrática, inclusive a participação na eleição dos seus próprios governantes, e acabou reprimindo as lutas e os movimentos sociais que clamavam por direitos naquele momento. Já no início, já no período, né, da transição democrática, a gente vai ter a retomada da participação social com a mobilização de sindicatos e movimentos sociais, bem como com a criação também de novos partidos políticos, que acabaram iniciando uma nova agenda social e política, o que implica em novos direitos adquiridos. No entanto, as análises sobre a trajetória das políticas de proteção social no Brasil e de seus resultados apontam que a construção da cidadania no Brasil se fez de uma forma seletiva e regulada. Bom, o acesso aos direitos era diferenciado entre os indivíduos, o qual exigia a entrada do indivíduo no mercado formal de trabalho como um passaporte para ter direito à saúde. Então, a importância econômica e a organização política das corporações definiam, né, quais desses direitos que seriam incorporados. Essa seletividade nos levou a relações sociais baseadas na subcidadania, principalmente da maioria da população. A participação desses novos sujeitos sociais no processo político, que foi o responsável pela elaboração da Constituição de 1988, e foi decisiva para a incorporação da nova Carta dos Direitos de Cidadania, que inserem o Brasil, já no século XX, um modelo de seguridade social universalista. Entretanto, o processo de implementação dessa agenda não se fez sem contradições, e os conflitos em torno da inclusão social se mantêm latentes na sociedade brasileira até hoje. Para a gente poder compreender melhor o significado das mudanças introduzidas na Constituição em relação à Seguridade Social, eu indico a você que faça a leitura e a interpretação do artigo 6º e dos artigos 194 e 195 do capítulo de Seguridade Social, que está disponível no nosso material de estudo. Para que você consiga compreender as correlações entre a saúde e o contexto social, eu também indico que você assista ao filme Políticas de Saúde no Brasil, um século de luta pelos direitos. Também tem disponível no nosso material de estudo o link desse vídeo. É importante que você, enquanto estiver assistindo esse vídeo, identifique os marcos históricos do processo, né, de conquista do direito à saúde e faça a correlação entre os aspectos da vida econômica, política e social do país naquele momento. E principalmente com a situação de saúde do povo e as formas de intervenção do Estado brasileiro em cada um desses momentos. Além disso, para que você aprofunde o seu conhecimento sobre o significado da reforma sanitária brasileira, que resultou na criação do próprio Sistema Único de Saúde, você também pode assistir um vídeo sobre o assunto, que eu disponibilizei o link no nosso também material de estudo. Nesse vídeo é possível você ver o SEBS, que é o Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, que foi criado em 1976 por profissionais da saúde, que estavam comprometidos com a defesa da democratização da saúde e da sociedade. E ele se constituiu uma importante trincheira na luta da reforma sanitária, porque ele promovia debates, e tudo isso acabou sendo publicado em livros, revistas, que foram difundidas as ideias e propostas para a mudança da política pública de saúde no Brasil. Então, é importante que você faça essas leituras, assista a esses vídeos que são materiais complementares. O assunto da unidade 1 termina por aqui. A atividade dessa unidade, ela está relacionada à reforma política e sanitária, a qual eu indiquei a leitura também complementar de um artigo sobre o tema e está disponível na plataforma Moodle. Bom, essa aula termina por aqui. Desejo a você bons estudos e até a próxima.